Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da B3, tá? Que saiu ontem, né? Eu vou gravando os vídeos nessa época de resultado aí em cima, né? Para ficar quente com os resultados, mas é sempre uma emoção para ver se vai dar tempo deles saírem na hora certinha, mas tudo der certo. Né? Vocês estão vendo o vídeo da B3 que saiu o resultado ontem, tá? E é uma empresa interessante para a gente discutir alguns conceitos, né? Eu tava conversando com o Eduardo hoje pela manhã. E uma coisa que eu não fazia ideia, tá? É do quanto a B3 passou a atrair novos investidores depois de 2019, por aí, né? Muita gente começou a investir na B3. Eu perguntei pra ele, por que será e tal? Eu falei, Arthur, olha lá a distribuição, né? Foi quando os caras começaram a pagar muito provento. Eu falei, sempre dividendo, né, cara? A resposta é sempre essa aí, das sardinhagens. Mas enfim, vamos fazer uma análise neutra aqui, sem nenhum viés, tá? A B3 todo mundo conhece obrigatoriamente o que é, né? Porque se você investe em ações não tem como você não conhecer a B3, porque ela é, né, a empresa que administra aí a nossa bolsa, não só o ambiente de negociação da bolsa de valores, como vários outros serviços financeiros, uns integrados, né, renda variável, então ela tem toda a parte de custódia, de liquidação e tal, é tudo integrado, tudo centralizado e outros investimentos diferentes em renda fixa, em gravame de veículos, de contrato de financiamento. Então, a B3 não é tão concentrada como o pessoal acha na renda variável, embora, né, seja de longe o maior contribuidor dos resultados dela, tá? Enfim, um pouco de história, tá? A B3, quando ela fez o IPO, então na época BVMF foi um dos IPOs mais badalados, tá? Quem investe aí há 15 anos, quem lembra disso? Né? Foi o primeiro IPO que eu participei, eu acho. E teve um rateio violento lá e tal. Mas foi só pra, né, sentir o gostinho e tal. Foi uma empresa que na época era muito aguardado e ela tinha uns múltiplos absurdos. O pessoal achava que, sei lá, né? Quero ter ações da banca do cassino. Tá bem errada essa história, né? Primeiro que a bolsa não tá muito longe de ser um cassino. Mas, né, o negócio da B3 ele é interessante sim, certo? Ela administra, né, como eu falei, vários passos, várias etapas aí do mercado de renda variável brasileiro, além de outros mercados, tá? Então ela tem aí um resultado legal. Hoje a empresa vale 67 bi, porque ela cresceu muito pós-IPO, né? Vamos voltar aqui. Né? Primeiro, o mercado brasileiro ele se desenvolveu, né? Então, que é desde 2008. Foi legal. Ela fez o IPO lá com múltiplos altíssimos e depois despencou junto com o subprime violento. Mas ela era uma boa empresa, então com o tempo ela foi reconquistando seu espaço, foi melhorando os resultados e ela teve um game changer assim fantástico. Teve o do passado, que foi a junção da BMF com a Bovespa, mas isso antes dela abrir o capital. Então, para quem não sabe, né, na época a BMF ela negociava commodities, dólar, juros e tal, contratos de juros de dólar, de commodities e coisas afins. E a Bovespa era só ações. Né? Então, juntou tudo, virou uma coisa só. Tá? Não necessariamente não deveria ser uma coisa só, inclusive no exterior, né, a gente tem várias bolsas, cada uma aí com a sua especialidade, então provavelmente vocês conhecem a Nasdaq, a NYSE, né, New York Stock Exchange, mas tem lá a CBOT, Chicago Board of Trade e várias bolsas, umas para ações, umas para commodities e coisas do tipo. Aqui no Brasil é uma coisa só, toda, integrada, tá? Isso tem vantagens e tem desvantagens, entrando no assunto aí, fazendo um parênteses, né? Então o pessoal às vezes vai investir no exterior, assusta com a questão, né, da liquidação não ser centralizada, da custódia não ser centralizada. Então lá tem um risco bem mais relevante em relação à corretora que você vai escolher, né? Porque a custódia, ela indiretamente é administrada pela corretora, tem uns mecanismos de segurança, fica um CNPJ separado e tal, mas enfim, né, não é a prova de falha. Enquanto que aqui no Brasil, embora, né, o monopólio da B3, né, enfim, muita gente questione sobre em relação à competitividade, custos e tal, mas em termos de tranquilidade do investidor é outra coisa. Aqui no Brasil praticamente não faz muita diferença com a tua corretora. Tá tudo no custodiante central, tudo liquidado lá, qualquer coisa você transfere com relativa facilidade. Então, enfim, são parênteses aqui, voltando para os números. Qual foi o game changer dela após a IPO, vamos dizer assim, né? Você vê. Então, a IPO, aí ficou lá, até foi evoluindo um pouquinho receita, esses anos foram anos difíceis no Brasil e tal, mas teve um fato que mudou a história da B3 como empresa, foi a aquisição da CETIP. Quem aí já é, né, não precisa ser raiz de 15 anos de investimento para lembrar da BMF,
Mas quem lembra da CETIP, né? A CETIP era uma empresa fantástica, era uma máquina de fazer dinheiro. Porque ela trabalhava com toda essa parte de registro, de gravame e tal, dessas outras coisas que a gente falou. De contrato, de financiamento, de veículo, de renda fixa e tal. O pessoal falava que era um cartório, né? De capital aberto quase. E era um negócio muito, muito bom. Minha B3 comprou a CETIP, não vou lembrar o ano, mas suspeito que seja por aqui, né? Quando os resultados começaram a saltar violentamente, né? Não pararam mais. Teve uma questão que quem entendia de análise na época, né, aproveitou muito, que foi o seguinte: quando ela comprou, assim, dá para ver claramente aqui, ó, quando começou a entrar a CETIP pela depreciação e amortização. Então, ela comprou uma empresa que era muito asset light, tinha muito pouco ativo, logo foi registrado muito ágio de aquisição no balanço, e ele foi, quer dizer, ágio de aquisição não, né, o intangível lá que é amortizado, enfim, não vou entrar em regras contábeis. Então ela estava amortizando, assim, um valor violento, ela ainda não terminou. Né? Até aqui, acho que ela ainda amortizava um pouco da junção da BMF e tal. E, enfim, então o lucro líquido, ele demorou a aparecer. Você tinha uma amortização não caixa de intangível gigante, só que como a gente já discutiu várias vezes nesse canal, esse tipo de amortização, né, tem um impacto totalmente zero para a empresa. Então, com o tempo, começou, né, a aparecer no lucro líquido, e eu acho que, né, foi um dos motivos que a sardinhada começou a se interessar, mas o Eduardo foi cirúrgico, né? Foi aqui que a coisa disparou, quando ela começou a pagar muito provento. Por que ela pagou muito provento aqui? Né? Nesse período de aquisições, ela fez os pagamentos e tal, e aí com a evolução natural das coisas e tal, ela começou a acumular muito caixa. Aí você vai me perguntar, mas não dá para ver direito aqui, porque fluxo de caixa, tá? Desse tipo de empresa financeira em geral, é um negócio meio tricky, tá? Eu já vou mostrar aí um exemplo perfeito da B3 para vocês. Mas, enfim, aí ela chegou no ponto que ela podia distribuir com tranquilidade, boa parte do rendimento. E a galera, né, adora um dividendinho, né? Por isso tem tanto investidor. Só que, né, primeiro, se você investe na empresa só por causa de dividendo, né, esteja alertado, não é assim que funciona, tá? Você vai ter muitas desilusões ainda pela frente. Mas sobre especificamente para a gente falar aqui sobre essa questão de dividendo, de crescimento, vamos lá com calma. Quem olhar o histórico dela, né, aqui meados da década para cá, uns 8 anos, que é um período que o pessoal gosta de usar, né, para avaliar longo prazo, tá? Vai pegar e vai achar que é uma empresa de crescimento, né? Então, se a gente for ver aqui o indicador seco, né? O crescimento de lucro por ação de 20 e poucos por cento, de receita de 30, de lucro operacional de 40. Isso aqui é classicamente uma empresa de crescimento. Parcialmente correto. Por quê? A B3 sim cresceu pós aquisição da CETIP, tá? E mais recentemente, 2020, 2021, teve o impacto pandemia, né? Que foi uma coisa bizarra. A primeira vez que eu vi uma crise atrair mais gente pro mercado, mas foi assim que aconteceu. Sempre tem uma primeira vez. Agora esse pessoal tá pagando pato, né? Tá sofrendo aí por ter entrado na hora errada no mercado, né? Por ter ido atrás de oportunidade. Enfim, esse assunto para outro vídeo. Né? Mas ela teve um impulsionamento do resultado muito forte durante a pandemia. Continuou com um certo momento no ano passado. E agora está acomodando, né? Voltando a um patamar um pouco mais sólido, mas assim, muito acima do que era antes. Então, a B3, de fato, ela deu um salto violento nesses últimos anos. Né? Não preciso falar, olha aí o interesse que cresceu aí da população em geral, investimento em ações e outros produtos. Pipocou, né? Até a época da pandemia, um monte de influenciador digital e tal. Agora, né? A realidade tá batendo na porta dessa galera. Mas, enfim, todo mundo conhece essa história. Então, se você olhar para o retrovisor, você vai classificar a B3 como uma empresa de crescimento. Porém, como a gente já discutiu várias vezes aqui, as empresas mudam de perfil ao longo, né, da sua trajetória. Então é um erro você considerar qualquer empresa como um negócio estático. Né? A tal empresa é isso, isso e isso. Ela está desse jeito hoje, mas ela pode mudar amanhã. E aí com a B3 foi claro esse momento, assim, a partir de agora, a partir daqui, tá? É que o efeito pandemia, ele mascarou um pouquinho. Mas hoje a B3 é uma empresa madura. Que salvo aconteça alguma coisa assim muito fora do radar aí, né? Algo disruptivo, para usar a palavra da moda, a B3 vai, daqui em diante, uma trajetória ali consolidada, né, de empresa madura, geradora de caixa,
né, que deve distribuir bastante caixa para os acionistas, né, porque é assim que empresas maduras são. Então, trazer de novo aqui ó, a figura do ciclo de vida das empresas que tem lá nas aulas da Modaran, porque, cara, você tem que entender isso aqui. Tá? Quem olha para o histórico, dá importância demais para o histórico na análise das empresas, acaba errando muito. Porque naquela época de aquisição, né, da CETIP e evolução do mercado, a B3 estava aqui, ó, high growth, né, era boom, só alegria, só crescendo, só resultado melhorando e tal, né? Veio uma aquisição inorgânica, tudo bem, mas foi crescendo. Hoje ela meio que pulou o 4 e já tá no 5, tá? A B3 hoje é uma empresa 5, estágio 5. Madura, estável, tá tendo uma leve pressão, assim, né, dessa acomodação do mercado, diminuiu muito o interesse das pessoas por renda variável. É só a taxa de juros subir, né, que a galera some na renda variável. Aí você vê os investidores de longo prazo, né, para onde vão. Mas a verdade é essa mesmo, né, eventualmente o mercado vai melhorar, as pessoas vão voltar a olhar com outros olhos para a renda variável, mas ela não deve experimentar grandes crescimentos daqui em diante. É o negócio que ela tem que vai ali flutuar um pouco conforme o mercado, né, for passando aí pelos seus ciclos, tá? Então, hoje, quem compra o B3 tem que pensar nela numa empresa madura, que ela não vai ter grandes crescimentos. Então, o resultado que a gente já vai ver agora, tá? Um resultado compatível com essa expectativa. Qual que é o problema? Tem algum problema nisso? Não, não tem problema nenhum. É uma empresa boa, tem suas vantagens competitivas, é legal, tal, tá distribuindo caixa agora. Só que o problema é expectativa, esse é o ponto. Se você está investindo na B3, esperando um crescimento, evolução, tal, cara, não é isso que ela representa agora. Não sei que ela tira alguma coisa da cartola, né? Que a princípio não. Tá? Então você vai esperar resultados sólidos, resilientes e distribuição, geração de caixa e distribuição para acionista. E é isso que ela está entregando. Então o problema aqui com a B3 é expectativa, tá? O resultado não foi ruim de jeito nenhum. Foi compatível com com esse momento atual, né, corporativo que a empresa vive. Então, assim, ela vai lançando novos produtos, né, vai mudando, mexendo no mix, tentando incentivar isso, aquilo. Ela tem feito aquisições de pequenas empresas de tecnologia para agregar os serviços dela, né, para de repente oferecer alguma coisa mais legal de machine learning, big data. Mas é tudo coisa pontual, tá? Não é nada transformador, pelo menos. Não por enquanto, né? Tudo que a gente tá falando aqui é passível de mudar, caso as coisas, né, tomem um rumo diferente. Então ela tem novos produtos e tal, né? Enfim. Ela precisou abrir mão de alguma coisa, então vocês lembram da mudança de taxas de corretagem lá? Faz uns 2 anos isso, né? Foi a partir do início do ano passado. Ela precisou abrir mão um pouquinho, porque a pressão estava muito grande dos outros players do sistema, que as taxas eram muito altas. Então ela abriu mão lá um pouquinho de. Ela mexeu no mix de corretagem, na verdade, né? Pra galera que roda o day trade lá pagar um pouco menos. Mas enfim. Então é isso que dá pra esperar do business dela, tá? Então, ela lançou um novo produto aí de. Quer dizer, não foi ela, né, que lançou o tesouro, mas ela acaba se aproveitando aí de um novo produto do Tesouro Direto. Que mais? Tá mudando a regulação aí de ETF. Então, assim, isso sim, dá para esperar que são novos produtinhos e tal. Vai dando ali, né, uma animada, uma complementada no portfólio dela, mas nada espetacular, tá? E aí, em termos de resultado propriamente dito, a gente vai ver, no geral, uma leve acomodação. É que eu já expliquei bastante nos outros vídeos recentes meus do canal aí sobre a B3, a gente falou bastante disso. Né? A pandemia jogou todo mundo para cima e agora, né, assenta um pouco a poeira. Ainda assim, está assentando um patamar muito bom, né? Um patamar bem alto. Mas é normal, então você vai ver aqui, né, tá, o volume até ó, foi bom, o resultado. Mas aí, né, ações à vista cresceu bem pouquinho, mas o índice de ações para perder um pouco mais de espaço. E tem um monte de produto, uns vão crescer mais, outros vão crescer menos, tal. Enfim, não dá para fazer uma análise individual assim de cada um, não faz muito sentido. No final a gente vai ver lá o global como é que fica, né? Então, eles trabalham aí com o principal segmento deles é renda variável, com ações, derivativos e claro, tem também lá a BMF, os contratos de juro, de câmbio, de não sei o quê. Mas eles também têm uma receitinha ali de renda fixa, de outros contratos que ela faz o registro e tudo mais, tá? Então, aqui é a receita segmentada pelos, né, diferentes, né, business areas da empresa. Quem quiser ver mais, os outros vídeos do canal falam mais sobre o negócio em si, como é que é a divisão. É que essa apresentação aqui
Mais para frente tem um pouquinho mais, mas enfim. Né? Nos produtos listados, que é a principal área dela, né? Resultado neutro, um pouquinho melhor que o trimestre anterior, um pouquinho pior que o ano passado. No balcão, onde entra principalmente renda fixa, vem bom, né? A taxa de juros alta puxa o resultado, então legal. Né? Na parte de financiamentos também neutro, né? Economia meio parada, do juro alto não influencia tanto. E o que vem crescido, eu tenho achado interessante, é essa parte de tecnologia, dados e serviços. Aqui eu acho que ela consegue sair um pouco dessa mesmice, assim, de depender muito do mercado, né? Então eu acho que é acertado esses investimentos que ela vem fazendo, assim, e tal, no longo prazo, conforme ela for, né, tendo uma base mais robusta para oferecer esse tipo de produto, pode, né, ser uma forma dela escapar um pouco dessa dependência do mercado. Mas de qualquer forma, resultado bom, né? Evolução na receita. As despesas, elas cresceram um pouco mais, tá? Então, enfim, vai comprometer lá embaixo o EBITDA e tal. Mas ainda é uma margem EBITDA boa. Nossa, 70% de margem EBITDA é um negócio fantástico. É porque é um negócio de serviço, né? Então é esperado ter uma margem alta, né, operacional, EBITDA, qualquer que seja. Então, assim, é um negócio bom, claro, né? É bem melhor que você baixa. Mas também não quer dizer que a empresa é boa por causa disso, tá? O lucro líquido ficou bem flat aí. Caiu um pouquinho, mas nenhum destaque. É isso, né? É a empresa que está se acomodando. Então, o que, que ela entregou, assim, né? Em termos de despesa, 1,3 bi no ano, ok, no guidance, investimento de 200 milhões. Aí ela, com essas novas, né, iniciativas, novos investimentos e tal, ela teve um crescimento, né, maior de despesa, que, né, contribuiu para o operacional ter vindo um pouco mais fraco, mas está dentro do plano. Tá? Que mais? Despesa do faturamento e tal, enfim. Esse era o guidance de despesas dele, 2,4 bi. Tá? E para 2023, um pouquinho a mais, né? Um crescimento normal somado. Então tá bem tranquilo. Tá? Ela continua depreciando cerca de 1 bi. Não lembro até quando vai exatamente isso. Mas daqui a pouco acho que já termina a depreciação dela CTIP. Aí vai aparecer mais lucro líquido, né? Mas não que a gente precise disso, né? Ela tem um indicador, uma peculiaridade, que o indicador de alavancagem dela tá, é dívida bruta, não dívida líquida. Ok? Então isso aqui é muito bom, tá? 1,8 vezes é super tranquilo, porque é dívida bruta, não dívida líquida. Por que ela faz isso? Porque avaliar a dívida líquida da B3 é muito complexo, porque o caixa dela é um caos, né? Tem dinheiro que é da B3, tem dinheiro que é dos clientes, tem dinheiro rodando por ali das operações. Então fica meio complexo de avaliar a caixa. Então ela prefere trabalhar a dívida bruta e EBITDA. Então tá ótimo, né? E é por isso que ela está distribuindo né? Pergunta para vocês aí, por que ela distribui 125% do lucro líquido? Eu lembro que eu fiz vídeo no canal lá atrás, quando ela deu o primeiro guide dessa distribuição acima de 100%, falei, nossa, ela vai pagar um caminhão de dividendo, antes de acontecer, né? E aí, por que, como isso é saudável, isso não é? Pensa um pouquinho aí e responda. Eu já expliquei as informações que vocês precisam para chegar nessa decisão, tá? Então agora vamos ver um pouco mais sobre o detalhe sobre as linhas de negócio. Eu não vou explicar tanto assim, né? Tem nos outros vídeos aqui, vou focar mais no resultado. Mas enfim, sobre ações, renda variável, aquilo que a gente estava comentando. O mercado estava muito puxado pela pandemia, não pela pandemia, né, mas pelo interesse que se teve no mercado de renda variável quando veio a pandemia. Foi um negócio meio estranho, mas veio. E agora está acomodando, assim, né, números mais... Quer dizer, está acomodando no nível muito bom ainda, tá? Então, o resultado continua bom, tá? E aqui, ó, as maiores fontes de receita vêm do mercado à vista, né? A parte pós-negociação, de liquidação, tá? Negociação, descorretagem, enfim. O que mais? Que isso aqui? Uma visão, né, dos clientes, então segmentação entre estrangeiro, institucional, pessoa física. Ok, faça muita diferença isso aí pra gente. Queda no saldo de depositários, ok. Bom, próximo segmento, né? Onde entra a parte de commodities, vamos dizer assim, né? Então tem juros, câmbio, outras commodities e tal. Tá aqui o mix, né? Bastante câmbio, né? Bastante coisa. E esse tá até mais, assim, dinâmico um pouco, né? O pessoal usa para fazer hedge, fazer outras coisas. Enfim, não é tão dependente, assim, né, do interesse pelo mercado acionário, já que às vezes até um período de queda assim dá uma atenção maior, né, para índice, essas coisas. Não sei se índice entra aqui ou entra aqui. Enfim,
para lá. Balcão, aqui entra a parte de renda fixa, aqui tá crescendo, né? Todo mundo tá interessado em renda fixa e tal. Mas a B3, ela ganha menos com a renda fixa, né? Ela ganha lá só uma taxinha para registrar os CDBs lá, o Tesouro Direto. Ganha um micronésimo. Na renda variável, ela ganha mais. Então, assim, teoricamente, ela é bem balanceada, porque quando o interesse está na renda variável e tal, tá ganhando dinheiro aqui, a renda fixa também esquecida. Aí, no momento que a gente está vivendo agora, o pessoal foge da renda variável, a renda fixa tem mais interesse. Ok, isso acontece, só que o impacto na renda variável para ela é muito maior do que na renda fixa. Então, esse é um momento, né, que dá uma arrefecida no resultado. Né? Mesmo que no geral, esse trimestre nem foi tão bom, mas no geral tem melhorado um pouco aí o resultado relacionado. Oh, desculpa, calma, tô mostrando coisa errada. Não. Tô achando estranho, mas tava vindo forte. Tá aqui, ó, né? Na parte de balcão, que traz principalmente instrumento de renda fixa. Né? Enfim, na parte de financiamentos, que é imobiliário e veículos, né, basicamente. Então, tá meio flat, né? Alta taxa de juros inibe um pouquinho esses financiamentos. Isso aqui também tem um caráter mais cíclico pró-redução de taxa de juros, né? Assim como a renda variável. Então, isso aqui entra mais no bolo lá da renda variável, mas também já não é tanto assim representativo do resultado da empresa. Olha a diferença, né, do renda variável, que é o principal negócio, nos outros, né, instrumentos lá de commodity, juro, câmbio, é bom ainda. Aqui não chega a ser ruim também, aqui já é quase, já meio irrelevante, né? E tecnologia, esse é legal, tá? Isso eu acho bacana, ela continua crescendo para oferecer um serviço melhor. Nossa, quem conheceu a área do investidor lá naquela época 2008 e agora, cara, nossa, né? Que melhoria. Mas claro, né, que essa receita aqui não é só da área do investidor, é só um reflexo, né? Mas tem a ver com os serviços oferecidos por eles e tal. Quanto mais, né, eles crescerem nesse sentido, acho que mais valor agrega e tal. Isso aqui eu acho bem legal, né? Eles compraram umas empresas novas que já estão contribuindo com o resultado. Então, esse segmento aqui eu acho bem interessante hoje dentro da B3, tá? Em termos de despesa, a gente viu um aumentão grande, né, lá, mas é porque teve aquisição, aí entrou as despesas da empresa adquirida, tá? Enfim, foi só da Neoway ou teve uma outra que entrou agora? Isso aqui é normal, né? Quando você compra alguém, você bota não só as receitas, mas as despesas do que você comprou lá dentro. Então, por isso que teve um aumento grande de despesa que machucou um pouquinho o lucro líquido, o resultado operacional. Mas não é que a empresa está perdendo a mão, né? Ela está fazendo aquisições e aí, né, faz parte. Ou mais gasto com consultoria, mais, né, despesa com rescisão, correção de salário, faz parte. Né? Enfim, em relação ao caixa, aquilo que eu falei, tem dinheiro dela, tem dinheiro de terceiros, então o caixa ele é meio confuso. Ela teria muito mais caixa do que dívida, tá? Então, assim, ela quer saber? Vamos olhar só a dívida total, é o que interessa. Mas o caixa que teoricamente seria dela, tá? Ela tem mais caixa que dívida também, que é esse azul médio aqui. Tem um escuro, é o mais claro. Então, assim, não tem preocupação em relação à dívida da B3, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Que mais? Ela tem aí principalmente uma debenture, né, uns bonds, né, vencimento longo. Sussa, né? Por que uma empresa faz isso? Ela toma dívida mesmo tendo caixa. É porque às vezes elas conseguem, né, tomar umas dívidas com custo bom e tal. Aí você vai otimizando a estrutura de capital. Que mais? Agora uma visão caixa. Aqui eu queria fazer um parênteses, tá? Vamos voltar lá para. Parênteses não, né? É o assunto que a gente está discutindo. Muitas das empresas, eu falo para vocês que o segredo é olhar aqui no FCO. É aqui que geralmente está o segredo das empresas. Mas, como eu já adiantei no começo do vídeo, fluxo de caixa de empresa financeira é complicado, tá? Então, para B3, o melhor indicador que precisa acompanhar é a evolução do EBITDA, tá? Disparado. Porque o lucro líquido está muito impactado pela amortização de intangível e a visão caixa dela é caótica. Tanto que, se você for olhar, a impressão que esse ano, uau, a empresa gerou muito caixa, foi muito bom. Você olha, bem maior que o EBITDA, né? Geralmente, quando que isso acontece? Geralmente, quando a empresa libera capital de giro, uma coisa assim, né? Boa, bacana. Mas não é o caso, tá? Essa geração de caixa deles aqui, ela é enganosa. Por quê? Aí eu trouxe aqui um recorte do ITR dela, tá? Que, aliás, como é que eu vou abrir isso aqui?
da análise de fluxo de caixa da B3 para mostrar que diminui, né, essa geração de caixa absurda, assim, né, absurdamente maior do que foi no ano passado, por exemplo, ela veio dessa linha aqui, ó, aplicações financeiras. Aí você pode me perguntar que ela foi bem negativa, né, em 2021, negativa, e foi bem positiva em 2022. Aí você me perguntaria, pô, Arthur, mas a aplicação financeira não tem que estar no fluxo de caixa de investimentos, no FCI? Parcialmente correto. Se fosse uma empresa normal, sim, tá? Mas a B3 não é que é uma empresa normal, mas ela é uma empresa do ramo financeiro. Então, quando você tem uma empresa que a atividade fim dela se mistura, né, no caso aqui com a aplicação financeira, né, por questões contábeis lá, isso aqui é registrado no fluxo de caixa operacional. Então, o fluxo de caixa operacional vira uma zona, tá? Até que o da B3 nem é tão ruim de ver, mas, tipo, tenta ver o da Cielo, de seguradora, cara, não tenta, só olha lá para você ver como fica praticamente inviável analisar. Então, o que aconteceu com a B3 esse ano foi isso, foi movimentação de aplicação financeira. É normal isso aí. Geralmente aparece no FCI, a gente descarta da análise do CAPEX, né, por exemplo. Aqui entra direto no FCO, então contamina toda a análise de fluxo de caixa dela. Então, na B3, pessoal, e via de regra nas outras empresas financeiras, você vai esquecer isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Então, geralmente a gente vê a geração de caixa, o quanto ela se relaciona com o lucro líquido e com o EBITDA, né? No longo prazo, o EBITDA e o FCO tem que mais ou menos acompanhar, né? Com destaque para o pagamento de juros, mas tem que mais ou menos acompanhar. Então aqui não funciona. A análise de CAPEX você pode até olhar, né? Porque aí vai tirar só investimento intangível e imobilizado, beleza. Só que de FCI, né? Em alguns locais o pessoal mostra o FCI cheio, também esquece o FCI, também não fica legal. Fluxo de caixa financeiro, mesma coisa, né? Também dá diferença. O fluxo de caixa livre, esquece, porque esse aqui já está contaminado. Analisar os proventos em relação ao fluxo de caixa, esquece, porque também não representa a empresa. Então, pessoal, não funciona, tá? Então, dá para você olhar em relação ao EBITDA, alguma coisa assim, acompanha a evolução do caixa, e é isso, tá? Então, ó, a não ser que você tenha um motivo, até trocar a câmera aqui, a não ser que você tenha um motivo muito bom para olhar fluxo de caixa de empresa financeira, esquece, tá? Tô falando isso porque eu falo sempre, mas a galera parece que não aprende, tá? Então, é isso. Esse é o parênteses sobre a V3. Agora a gente pode voltar lá na apresentação. Cadê a apresentação? Ah, tá aqui. Eu troquei a aba. Então, assim, né? Ficar vendo lá. Aqui, ó, você vê que a empresa. Opa, calma. A empresa deu até uma visão mais ajustada, né? Ela deu uma geração de caixa já ajustada para o valor real mesmo, ó, porque ela tirou aquela movimentação financeira. Então, esse aqui você pode usar. Ela tá gerando aí uns 3 bi de caixa aproximadamente no ano, tá? E, enfim, é isso. Aí o que ela fez? Pagou proventos, fez recompra. Nossa, ela recomprou tudo isso? Vamos ver aqui, vamos tirar a prova. No Total Yield. Não? Oh, desculpa. Olha só, não tinha essa noção não, que ela estava recomprando tanto. Interessante, tá? Então, esse ano, ao invés deles pagarem um dividendo monstro, igual eles fizeram... Opa, tô confuso nas abas aqui, pessoal, perdão. Ao invés deles pagarem um dividendo monstro, igual eles pagaram no ano passado, eles dividiram entre recompras e proventos. Interessante isso. Não tinha visto ali na primeira vista. Legal. Então, olha só, né? A cara de empresa madura, né? Um yield bem interessante, um retorno para capital. Super tranquilo, tá? Agora sim, vamos voltar aqui para essa análise. Mas aí consumiu caixa, velho, tá bom, a empresa tem bastante caixa e tal, tá aproveitando para fazer os seus movimentos, ok? E é isso, tá? No release tem um pouco mais de informação, mas isso aqui é o que interessa mais ou menos, saber que a empresa tá meio, né, acomodada, o financeiro tá meio, nossa, tem um monte de anexo, é isso aqui. Que o top line tá meio que acomodado, né? As linhas sobem, outras caem, né? A receita ali mais ou menos flat. O custo aumentou muito por conta de aquisições, tá? Então é normal, é esperado. O bottom line tá ok. E é isso, pessoal. Provavelmente vai ser isso também nos próximos períodos, tá? Então, a B3, como eu falei, essas empresas que estão mature já, que já tá madura, aquele último estágio, fica mais ou menos assim. É óbvio, né? Que se vier uma corrida de uma hora vai vir de novo, né?
maior interesse das pessoas pelo mercado, vai aumentar ali aqueles volumes, tal, ela vai dar mais um salto. Mas hoje ela é uma empresa, sim, flat, que vai retornar um capital. Então, essa é a expectativa que você tem que ter sobre ela, tá? Vamos ver se a gente tira mais alguma informaçãozinha aqui. Enfim, então, ó, preço sobre fluxo de caixa, esquece, tá? Esquece totalmente. Pode dar um preço EBITDA, que é um valor legal, o lucro líquido, tá, o PL aqui tá um pouco superestimado pela depreciação. Você vê um resultado interessante, né? Porque ela não vai ter o enterprise value dela, por aquela questão do caixa meio misturado com a dívida, ele é meio confuso. Então, eu até sugiro um indicador meio raro de usar, que seria um preço EBITDA, assim, então um valor bom, né? Então um valor interessante de uma empresa madura, né? Compatível com uma empresa madura. Não tem nada muito fora do lugar aqui, tá? Que mais? O valor da firma que eles estão tirando 4 bi, então deve estar contando só aquele caixa próprio lá. Tá ok até esse o valor de firma aqui. Enfim, proventos a gente já viu um total yield alto, porque né, ela está nesse momento de maturidade, ela gera bastante dinheiro, então pode distribuir com calma e tal. Que mais? As margens é meio que uma análise que nem faz muito sentido, porque empresa puramente de serviço, né, vai ter margens altas, com certeza. Aqui tem um lucro líquido de controladores 100%, não tem outras participações. Ela deprecia, se for ver, ela deprecia tanto em relação ao EBITDA, né, mas é uma depreciação, na verdade é a amortização de intangível, basicamente, né, então vai seco ali na receita. O CAPEX é relativamente tranquilo, né? Tem investimentos, mas não é tanto, não tem SBC, que é legal, né? Olha o tanto que tem de goodwill aqui, né? Quase 50%. Então, muita coisa. É isso, crescimento, cuidado, tá? Vocês vão ver números altos aqui, mas ela não está crescendo mais daqui em diante, tá? Pode crescer, mas aí tem que mais coisas acontecer. Ela não vai ser uma empresa de crescimento daqui em diante, a não ser que aconteça alguma coisa diferente. E dívida também não dá para analisar com esses indicadores, mas também não é uma preocupação, tá super tranquilo. Então tá aí, pessoal. O B3 é uma empresa que hoje, para falar a verdade, nem tem porque ficar fazendo muito vídeo, né? Eu falei muito do que eu já tinha falado, né? Mas estamos repassando todas aí no começo do ano, para ficar aqui no Fundamentei bonitinho, vamos avaliar a empresa. A B3, para dar uma nota, né, é ali entre 4 e 5, com certeza, empresa redonda. Pode ser que quem tem uma expectativa de resultados mais dinâmicos e tal vai achar mais 4, e quem tá contente com essa distribuição, essa maturidade, não, filho, calma aí, não vai travar enquanto eu tô gravando o vídeo. Né, vai achar ela ótima. Então é até difícil dar essa nota porque vai depender do seu perfil. Se ela for adequada aí ao seu perfil, que é sólido, resiliente e tal, você pode dar um ótimo aqui. Agora, se você gosta de empresa mais dinâmica e tal, né, vai ter outras opções mais interessantes. Embora o crescimento dela não é que é descartado, tá? Eu só tô fazendo esse alerta porque o crescimento que ela entregou no passado não deve se refletir no futuro. Mas vamos deixar um ótimo aqui, vai. Vou partir do princípio que vocês sabem o que vocês estão fazendo, né? Tá de bom tamanho. Mas e a chance do monopólio? E os processos tributários? Cara, isso é aquilo que eu sempre falo. É a questão daquele risco difuso, tá? Se um dia aparecer uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer mesmo ou não, então vocês se preocupam demais com esses riscos que estão muito longe de se materializar. Você tem que preocupar com o que está concreto, com o que está próximo, é o que não está, né? Deixa lá registrado, não é para esquecer também. Deixa lá registrado. Mas se um dia ficar mais perto de acontecer, aí você reavalia. Tipo, o lance lá dos processos tributários que ela tem. Se um dia mudar a classificação e provisionar aquilo ali, aí você revê e reanalisa, tá? Mas agora, enquanto tá só lá, impossível. Então dane-se, velho. Senão vocês não vão investir em empresa nenhuma. Então, o resultado do ano de 2022, a gente viu, né? Uma acomodação. Nossa, agora vai estar complicado aqui. A acomodação, temos que terminar logo antes. Dos resultados, depois de um crescimento expressivo durante a pandemia. Vou colocar aqui durante a pandemia, mas vocês sabem que não foi por causa da pandemia em si, né? Foi efeitos indiretos lá de tudo que aconteceu, né? Um aumento de custos, né? Devido ao investimento em negócios de tecnologia, né? Nada de se preocupar, né?
Vou botar assim, rentabilidade, vou juntar rentabilidade e geração de caixa continuam sólidos, né? Mais ou menos o mesmo valor, a mesma margem e tal. Sólidos. E a empresa, né, distribui, né, a geração de caixa por meio de recompras, interessante, que no Brasil não é tão comum, né? Recompras e dividendos. Então, é sempre bom dar uma olhadinha aí nas recompras para ver se tem alguma coisa acontecendo. Então, resumo, né? A empresa, né, se coloca no momento em um estágio de maturação mais sólido. Depois eu arrumo lá. Mais sólido, com menor expectativa de crescimento, porém maior retorno de capital para os seus acionistas. É importante estar de acordo com de acordo, né, ou entender, ou aceitar o perfil da empresa. Então, pessoal, as empresas são organismos dinâmicos, tá? Elas não vão ficar do mesmo jeito para sempre. Aquela ilusão que a galera tem de que, vou fazer uma análise, montar minha carteira. O cara quer começar a entrar na renda variável, estudar um mês e olha lá, montar a carteira com trocentos ativos e depois ficar só aportando lá, como se nada tivesse acontecido. Cara, isso aí não vai funcionar, sinto muito. Tá aí, resumindo a B3. Deu uma nota 5 lá, considerando que você está de acordo com esse perfil e tal, mas enfim, para quem esperava outra coisa pode achar ela menos interessante, acho que está bem claro. E esse é o resumo da B3, né? Então é uma empresa boa ainda, tem suas vantagens e tal, tudo bonitinho, mas tem que entender que ela mudou de perfil, tá? Ela não é mais aquela empresa de crescimento pujante. Vai crescer ali dependendo do sucesso das aquisições, dependendo do interesse pelo mercado de investimentos em geral, principalmente de ações, né, e renda variável. Mas hoje o perfil dela é de empresa madura e tal, e você tem que estar de acordo nisso, se você tem ela na carteira ou se você pensa em pôr ela na carteira. Ok, pessoal? Então é isso por hoje. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!